No vídeo de hoje eu vou apresentar todos os livros que eu li nos últimos meses e já posso garantir pra você que foi do melhor ao pior livro. Seja muito bem-vindo de Quem é esse livro, meu nome é Lucas e aqui você encontra unboxing, clube de livros, dicas, resenhas, sorteios, enfim, várias formas também de você ganhar livro. Se você gosta de tudo isso, já se inscreve no canal, deixa o like, vai lá no nosso Instagram, segue a gente, como é de praxe. Os livros que eu vou mostrar aqui hoje, eu vou contar um pouquinho da história de cada um, então sem spoiler, só pra dar um gostinho assim, se vale a pena ler, não vale, o que eu achei, quantas estrelas eu dei. E aí, se você quiser comprar um desses livros, eu vou deixar links aqui na descrição. Comprando sempre pelos links do canal, você ajuda nós indiretamente com aquela comissão que a Amazon deixa de ganhar e passa pra gente. E um detalhe aqui que os livros não estão na ordem que eu li, então assim, vai estar livro que eu li há pouco tempo, vai estar livro que eu li há muito tempo. Então vamos lá. O primeiro livro que eu peguei aqui é o livro da Lisa Kleypas, que é o livro da série As Quatro Estações do Amor, e o primeiro livro da série é Segredos de uma Noite de Verão. Esse livro aqui eu li junto com um grupo de leitura de romances, né, leitura coletiva de romance da Fabi. Eu vou deixar links aqui que ela explica o clube, né, como a gente tem lido, e até esse mês de novembro nós iremos ler o segundo livro dessa série aqui. Se você gosta de ler romances, venha ler junto com a gente, porque é risada na certa, principalmente nas nossas discussões. As teorias que eu levanto, né, sempre são engraçadas, então não perca. Então esse livro aqui, ele conta a história de amigas que precisam arrumar um marido. Principalmente elas vivem aqui naquela época em que o sangue imperial é importante, né, ser da nobreza, ter um nome é muito importante. Então elas buscam, né, ter ali alguém que tenha nome, né, que seja imperial, por assim dizer. Então a gente vai ter essa busca delas. Infelizmente, algumas delas, como é esse primeiro livro aqui, que vai contar a história da Annabelle, ela não tem dote, né, infelizmente ela, por mais que tenha um nome ali até a família dela, ela não tem hoje condições. Então a busca dela, pessoas que ela vai conhecendo ao longo desse caminho. Também a gente vai ver que, por mais que ela teve oportunidades, né, aí de ter um romance com alguém da nobreza, por ser uma moça muito bela, ao mesmo tempo tinha alguém que não tinha tanto nome, mas tinha posses, né, tinham bens e que tinha muito interesse por ela. Nós vamos ver também dificuldades, né, de como essas pessoas às vezes se colocavam em situações para manter a sua vida, como elas tinham que se vender para ganhar as coisas. Vamos ver aqui uma questão do machismo, vamos ver também questões do materialismo, né, de como o dinheiro também era importante na época. E, enfim, é um livro muito gostoso, divertido de se ler e tem bastante pautinhas assim que são interessantes. Ele é um livro que eu não cheguei a dar uma nota tão alta. Hoje, reavaliando acho que tudo, eu daria 3 para ele, assim. Ele é um livro bom. Não é um livro perfeito, não é um livro ruim. É um livro bom para quem gosta de ler romance. Romance nessa pegada aqui, que é um romance mais assim, de época. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O próximo livro que eu li foi o livro Os 100 Anos de Lene e Margot. Esse livro veio na tag no mês de setembro, eu acho. Eu acho que foi setembro, talvez. Se não foi, desculpa. Mas eu acredito que seja setembro que esse livro veio. E esse livro aqui, ele é o livro da Marianne Cronin. É um livro que é muito gostoso de se ler porque ele conta a história então de uma menina que tem uma doença terminal e por isso ela mora no hospital. Nesse hospital começa a se ter aulas de artes terapêutica e em uma dessas aulas ela conhece Margot, que é uma senhora de 83 anos que elas fazem uma amizade, né, muito gostosa ali. Então uma tem 17, a outra tem 83 e juntos elas acabam pensando, por que não fazer uma exposição com 100 quadros, contando um ano de cada uma das nossas vidas. Então 17, 83, somou 100. E aí cada uma vai pintando seus quadros. Nós temos de um lado Lene pintando seus 17 quadros e 83 quadros do lado de Margot. E a cada quadro que elas vão pintando, elas vão relembrando essas histórias, momentos da vida dela. Então é um livro que vai trabalhar sobre vários temas. Nós temos também uma questão de
guerra, né? Um período ali de batalhas e como as pessoas passaram por essas épocas. Nós temos histórias, né, de bissexualidade também sendo trabalhada aqui. Então é um livro muito gostoso, é um livro que você vai ler, vai se emocionar também, não tanto, mas é um livro emocionante, sim. E é um livro que eu dei 4,5 estrelas ou 4 estrelas, mas eu acho que é 4,5. Ele é um livro muito bom, tá? Gostei bastante e recomendo. Acredito que ele já deve estar saindo nas livrarias, porque já faz um tempinho que ele foi lançado. Um outro livro que eu li foi o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, né? A rainha de muitas pessoas. Foi minha primeira experiência com Colleen Hoover. Sinceramente, eu não gostei tanto do livro. Eu achei que teve vários pontos assim que não foram trabalhados, coisas que foram jogadas na história e talvez não tinha necessidade, já que não ia ser tanto explorado. É Assim Que Acaba conta a história então de Lily, que é uma moça que começa ali já com o velório do seu pai. E a gente não entende muito bem inicialmente por que ela não gosta tanto do pai e por que nesse velório ela não tinha muito que falar coisas boas a respeito do pai. Nessa noite, retornando para casa, ela acaba conhecendo também um cara, um neurocirurgião aí que tá estudando, se formando, né? Aí, neurocirurgião. E por conta disso, ela acaba meio que se envolvendo, tendo um lance ali, um caso com ele, assim, um flerte inicial. Mas os dois acabam se perdendo e o mundo dá suas voltas. Lily, ela tem o objetivo de abrir, né, uma própria floricultura, né? Esse foi o sonho dela, ela sempre gostou muito de flores. E ela resolve, então, abrir a floricultura e, por ironia do destino, ela acaba contratando o Armando, o neurocirurgião, para trabalhar junto com ela. Então, é o reencontro que ela tem com esse neurocirurgião. A história vai avançando, então, com esse relacionamento que ela tem com o neurocirurgião versus as lembranças que ela tem do relacionamento da mãe dela com o pai dela. É um livro que tem gatilho, então a gente vai ver aqui muito agressão dentro de casa, principalmente do marido com a esposa. E também aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre como o olhar de quem está sendo agredida, né? Então quem está sofrendo agressão, como também da pessoa que vê outra pessoa sendo agredida. Então a gente vai ter a percepção de Lily quando ela vê a mãe dela e depois quando ela sofre agressão. Como ela se comporta, como ela olha cada uma da situação, quais são as desculpas que ela utiliza, né? Quando era a mãe dela e quando é ela. Paralelo a isso também a gente tem aí um caso de romance antigo que Lily tinha quando jovem e que esse caso ressurge no meio da história. Então é um livro gostoso, é um livro que tem fim. Eu entendo como as pessoas gostam bastante, né? Porque é um livro que tem uma história muito legal, mas eu achei que ele pecou em alguns sentidos. Acho que por isso eu dei 3 estrelas e meia. Eu vou dizer aqui 3, tá? É bom, tá? Não vou também, assim, eu acho que eu tô mais legal agora do que quando eu li, que eu fiquei estressado com o Lily, né? Eu não gostei de Lily. Mas agora eu vou dar 3 estrelas para ele. Vamos aqui para o próximo livro, que é Punição para a Inocência, da Agatha Christie, nosso projeto de leitura de Agatha Christie, que acontece todos os meses, assim, todos os meses a gente lê um livro da Agatha Christie. E esse daqui foi o livro que a gente leu setembro também? Eu acho que foi em setembro. Punição para a Inocência, ele é um livro que conta a história, então, de uma família, que é uma família bem de vida, em que a mãe acaba sendo assassinada dentro de casa. É uma casa que está totalmente fechada, então se pensa que é um criminoso dentro de casa. Na época em que aconteceu o crime, foi muito fácil de resolver, porque um dos filhos dessa mulher, aliás, todos os filhos dela são adotados, e um dos filhos dessa mulher, no mesmo dia que ela falece, vai na casa e ameaça a mãe, e poucas horas depois ela acaba morrendo. Então, por conta disso, dessa ameaça, e também por verem que o menino estava com dinheiro da mãe, ele é, na época, julgado, sentenciado, e na prisão, depois de alguns meses, ele acaba, então, contraindo uma doença e morre. Só que 2 anos depois, um homem ressurge, né? Aqui, Arthur, se eu não me engano, é o nome dele, Arthur Calgary. Ele fala que ele é um álibi do menino, que no horário que aconteceu o crime, o menino não estava dentro da casa, ele estava dando carona para esse menino, pro filho da mulher. Sendo assim, abre-se novamente, né, esse crime, e eles vão investigar tudo de novo, porque então o criminoso não era o menino, e sim alguém que está dentro ainda da casa. E aí fica aquela coisa, né, de todo mundo ficar olhando um pro outro, mas quem que é? Quem pode ser? Tem um criminoso dentro de casa, e aí eles vão investigar esse crime novamente, e toda aquela coisa, que acaba sendo muito gostosa, e aquela reviravolta no final que Agatha sempre faz. É uma história muito legal, porque diferentemente de todas as histórias, é um crime que já aconteceu, então a gente já começa o livro sabendo que o rapaz foi sentenciado, que ele morreu na prisão,
que é um crime passado, enfim. E claro que no decorrer do livro acontece algumas mortes também, mas inicialmente o caso principal já aconteceu a morte, então por isso que ele acaba sendo um livro diferente dos outros livros da Agatha Christie, que eu já vou aproveitar e aqui entrar no outro livro, que foi o livro que a gente leu em agosto, se eu não me engano, que é Um Gato Entre Pombos. Esse livro aqui, ele conta a história, então, de um príncipe, ou alguém, assim, com um cargo muito alto em seu país, que acaba tendo um golpe de estado, onde as pessoas querem matar ele pra assumir poder, enfim, e ele tem que sair fugido. Só que como ele tem joias ali, bens, né, principalmente algumas joias, algumas pedras preciosas, pedras essas até que a gente vê aqui, ó, nessa caixinha aqui. Então esse príncipe, sabendo que ele pode não conseguir sair do país, ele pode morrer a todo momento, ele dá esses bens preciosos para um dos seus servos fiéis e pede para ele esconder, tirar do país de alguma forma esse dinheiro, esses bens, né, essas joias preciosas. E esse servo acaba então ali encontrando com a irmã dele que tá no país, visitando, esconde dentro da bagagem dela, e ela volta pro país e as pessoas acabam descobrindo que de alguma forma as joias do príncipe aí acabam saindo do país e ela acaba sendo o foco, a irmã desse servo. Eles acabam descobrindo, assim, tem alguma pessoa que vê essa movimentação. E aí, a partir disso, então, começam atrás dessa irmã, né, pra saber, vão até a escola da filha, e aí eles acreditam que esteja dentro da escola da filha, essas pedras preciosas. E essa escola, assim, é muito famosa, né, então tem várias pessoas famosas que estudam nessa escola, e acontece com os crimes dentro dessa escola, porque então eles acham que tem ali dentro da escola essas pedras preciosas, eles estão tentando encontrar, e aí as pessoas que vão investigar, saber quem que tá buscando ali, vão matando umas às outras, por assim dizer. E aí a gente vai, então, tentando entender quem é que tá por trás desses crimes que estão acontecendo dentro da escola. Em algum momento da história, Clip Poirot acaba entrando também aí, um dos personagens muito famosos, né, que pertencem a vários livros da Agatha Christie, acaba entrando nessa história também. Tem uma pegada de suspense muito forte, eu achei muito bem escrito e recomendo esse livro pra quem quer ler uma pegada assim com suspense. E é um livro muito fácil de ler, da Agatha Christie. Então, é bom. Ele é um pouquinho grandinho, mas é bom, muito bom mesmo. Agora, um outro livro aqui que eu li, que é esse livro aqui da Rake Fowler, junto com Valério Vidali, que se chama 100, O que Aprendemos da Vida. Rake Fowler, Valério Vidali foi quem fez a ilustração e Rake Fowler foi quem escreveu. Ele é um livro que conta, então, como se fosse 100 anos de vida e vai contando, assim, aos poucos. E ele é muito ilustrado, sabe? É um livro principalmente, assim, para ler uma pessoa adulta, uma criança, um adolescente junto, ler junto com a avó, porque ele faz bastante reflexão, assim, principalmente coisas da vida, assim, aos 18, né? Você começa a gostar de café, aos 30 você começa a, sei lá, valorizar coisas dentro de casa, sabe? Essas coisas, assim, da vida que são coisas que realmente acontecem, sabe? Conforme você vai envelhecendo. Então, por isso é um livro muito gostoso, facinho de se ler, você lê, assim, em 10 minutos, sabe? É muito rapidinho, porque só tem frases e muita ilustração. As ilustrações são belíssimas, entra muito nessa pegada da história, sabe? Retrato de uma forma escrito por giz, assim, pintado por giz, né? Então, eu gostei bastante do livro e recomendo muitíssimo. Vamos aqui para um outro livro que eu gostei bastante, e é o livro do nosso projeto de leitura do Alan Kubi. Projeto esse que acontece a cada 2 meses, inclusive esse mês aqui nós vamos ler o segundo livro do projeto, que é o segundo livro que pertence à série do Myron Bolitar. Nesse primeiro livro aqui que a gente leu do Alan Kubi, que se chama Quebra de Confiança, que é a primeira história em que surge o personagem Myron Bolitar. Myron Bolitar, ele é um ex-atleta que hoje agencia outros atletas. E aqui ele, então, tem um caso de um atleta que está aí aspirante a ser um dos maiores atletas. Há um tempo atrás, noiva desse atleta, né, muito famoso agora, ela acaba desaparecendo. Então não sabe se ela morreu, porque não localizam um corpo dela, enfim. Então tem essa questão desse desaparecimento dessa moça. E aí, um belo dia, chega uma revista pornô pra esse atleta, onde em uma das páginas tem um anúncio de disque sexo com a foto dessa ex-namorada dele. E aí o caso ressurge. Então ela tá viva? Como assim? E aí eles começam a investigar. E tem uma reviravolta no final muito boa mesmo. Ele é um livro muito gostoso de se ler. Foi a minha primeira experiência com leitura do Alan Cuban. Gostei bastante. Tô ansioso pra ler o livro desse mês que eu ainda não li. Ver como
que vai ser essa pegada, já conhecendo alguns personagens. Tem alguns personagens que fazem uma ligação muito boa, principalmente o Win, que é um personagem sensacional aí do livro. Pra quem gosta dessa pegada assim, mais policial, investigação, é um livro muito bom. E tem também essa pegada do mundo esportivo, né? Porque aqui também o Myron fala sobre esse mundo esportivo, quão corrompido, né, que ele é também. Então tem umas críticas, por assim dizer. E agora nós vamos aqui para o livro do nosso clube de leituras do Closer Friend. Esse daqui foi a primeira leitura que a gente fez em conjunto. No final nós assistimos até o primeiro episódio dessa série aqui, que é a Areia Movediça. Esse livro é da Marlene Persson Giolito. Ele é um livro que conta a história de uma menina. Um dia, na escola, então, acontece um tiroteio e ela é a única pessoa que sobrevive. Até então aí a gente não entende muito o que aconteceu, mas por ela ser a única sobrevivente e aos policiais entrarem na sala, encontrar ela com a arma na mão, pensam, ela matou todo mundo. E aí a investigação se dá. O livro, ela acaba tendo você como leitor como um confidente, então o livro praticamente inteiro você vai estar na mente dela, ela conversando, falando, então você vai ver como ela julga as pessoas, dá apelido pra todo mundo. Ela acaba sendo insuportável inicialmente no livro, então foi um livro assim que foi um pouco difícil de se ler, mas no final eu relativamente gostei. É um livro assim que eu dou, sei lá, eu dou 2,5, porque eu acho que ele é um livro um tanto quanto cansativo, a menina é muito chata, e o final não foi o final que eu gostaria, assim. Eu acho que poderia ser um pouco diferente. Mas a série parece ser legal, eu só assisti até agora o primeiro capítulo, né, ali da série, né, o primeiro episódio da série, junto com o pessoal, a gente assistiu junto, mas ao mesmo tempo eu quero continuar assistindo pra ver como que vai ser o desenrolar, e a princípio parece ser bem fiel ao livro. Não vi assim nada diferente, pelo menos no primeiro capítulo, tão alarmante quanto do livro. Então, como eu disse, 2,5. Não é um livro que eu falaria, passa na frente, lê ele. Lê tudo que você tiver, quando você tiver afim, lê ele, tá? Vamos aqui para o livro Flores da Morte, da Jane Williams. Esse livro aqui é um livro que eu li, assim, muito rápido, eu li ele em 2 dias. Ele é o livro que veio no Trama Box, foi o primeiro livro do clube. Que livro bom! Que thriller psicológico maravilhoso. Ele conta a história, então, de uma ex-jornalista, da Heather Evans, que acaba inesperadamente sabendo que a mãe dela cometeu suicídio. A partir daí, ela vai pra casa da mãe, até desenrolar, né, enfim, aconteceu o velório. E, estando dentro da casa da mãe, ela começa, então, a investigar, ver barulhos. Também começa a aparecer penas dentro da casa. No sótão, ela descobre algumas cartas em que a mãe se correspondia com um serial killer que está preso há algumas décadas. E aí ela fica muito intrigada com isso, avisa a polícia acaba então contando pra esse criminoso que a mulher, né, a mãe da Heather cometeu suicídio e que a mãe da Heather tem uma filha. E aí esse criminoso fala assim, eu quero falar com a filha dela. Então a Heather vai até a prisão e começa a ter algumas conversas com esse criminoso. E as conversas com ele é um pouco estranho, assim, ele sempre quer contar uma história e conta uma história assim, subliminar, uma coisa estranha que ele conta. Então a gente vai tendo esses momentos em que ela vai visitar ele e ela começa a investigar, começa a aparecer essas pistas, essas perseguições, assim, uns vizinhos estranhos na casa dela. E muitas coisas vão acontecendo e tem um final com uma reviravolta surpreendente. Então é um livro muito bom, um livro que eu dei 5 estrelas, gostei bastante. Recomendo, quando tiver disponível, compre o livro porque ele é muito bom se você gosta dessa temática, claro. Vamos aqui falar sobre o livro Gente Ansiosa, que foi o pior livro que eu li nos últimos meses, do Frederick Backman. E assim, minha opinião, tá, gente? Desculpa quem gostou, tudo bem, tá tudo ok, é sobre isso, tá ótimo, tá? Se você gostou. Mas pra mim foi o pior livro que eu li. Não gostei da história, não gostei do humor do livro, enfim. Então foi o pior livro que eu li, mas pra você que tá curioso sobre o que o livro fala, ele conta então a história em que um dia um assaltante vai num banco, esse assalto não dá muito certo, ele acaba fugindo, então, antes da polícia chegar, e acaba se enfiando dentro de um apartamento que as pessoas estão visitando ali pra comprar esse apartamento. E nesse momento, né, a polícia chega, então ele fica ali fazendo as pessoas de refém. Com o passar do tempo, como esse criminoso, ele não é bem um criminoso, as coisas começam a sair um pouco do controle, por assim dizer, e a gente vai descobrindo um pouquinho da história desse criminoso, também a gente vai descobrindo dos reféns, a história, um pouquinho por trás deles, e assim o livro vai acontecendo. E ele se passa em 2 momentos, por assim dizer. Ele se passa tanto no momento em que estão ali os reféns, também a gente descobre um pouquinho do passado deles, e
também no final, quando os reféns já foram todos liberados e estão na delegacia fazendo os depoimentos. Então ele passa nesses tempos, assim, mas ele fica muito dentro ali daquele apartamento. Então não é um livro que vai andar muito, tal. Você vai ficar muito dentro ali, conhecendo as histórias de cada um. Como eu disse, não gostei, foi um livro que eu dei 1 estrela e pra mim foi o pior livro que eu li nos últimos tempos mesmo. Agora, o livro aqui da Lucinda Riley, que eu li no último mês, que são as 7 irmãs da série 7 Irmãs, da Lucinda Riley. Esse livro aqui, ele conta a história, então, de filhas adotivas que tem um pai muito rico e um dia, elas já estão grandes, né, enfim, cada uma com a sua vida, morando até, enfim, vários lugares do mundo, elas acabam, então, sabendo que o pai morreu e elas voltam tudo ali pra sua terra natal. Se eu não me engano, é na Suíça, é Suíça. E aí elas começam a ver que a morte do pai é um pouco misteriosa, assim, sabe? Não diz, o pai já morreu, já foi enterrado quando elas chegam, então elas não têm acesso ao corpo. Também o pai deixa com elas ali coordenadas, né, e algumas cartas, algumas coisas assim, pra que elas saibam qual a origem de cada uma delas. Se elas quiserem ir atrás, elas podem ir atrás. E aqui nesse primeiro livro, a gente vai ter a história aqui da Maia, que decide ir atrás da história dela. E ela foi adotada aqui no Brasil, então esse livro se passa no Rio de Janeiro, tem até uma fotinha do Cristo aqui. E ela volta pro Brasil, então ela começa a investigar um pouquinho da história dela, e ela descobre que os parentes dela, né, aí a bisavó dela, participou de alguma forma indireta da construção do Cristo Redentor. Então a gente começa a pegar bastante elementos da história do Cristo mesmo. É um livro que eu dei 4,5, eu acho, ou 4 estrelas, não me lembro, acho que foi 4 estrelas que eu dei. 4 estrelas nesse livro, porque ele é um livro muito bom, e o que eu mais gostei desse livro foi que eu aprendi muita coisa que eu não sabia sobre o Cristo Redentor, como foi construído. Então ela traz personagens reais, pessoas que existiram na época, claro que ela colocou um enredo aqui, mas coisas que realmente aconteceram. E se casou porque no mês passado o Cristo fez 90 anos aí de existência, então muito certo assim, casou com a história, a gente descobrindo, depois eu assisti reportagem e combinou com aquilo que eu tinha lido. Livro muito bom, pra quem gosta de romance histórico, vale muito a pena. Um outro livro que eu li aí nesses últimos meses foi Matéria Escura, do Blake Crouch. É um livro muito legal, um livro de muita ação, muita corre-corre e foge. Esse livro aqui, ele conta a história de Jason, que é um cientista que acorda um dia em um laboratório. Nesse laboratório, ele vê várias pessoas que ele não conhece, e essas pessoas dizem assim, bem-vindo de volta. E aí ele fica assim, meu Deus, onde que eu tô? Porque ele não é o Jason que ele acha que ele é mesmo. Ele também não tem a esposa que ele tem, o filho que ele tem, nesse mundo que ele está vivendo. E aí ele fica muito confuso, né? O que ele tá fazendo ali, e ele vai descobrindo o que tá acontecendo com ele. Então, o livro, claro que ele começa um pouquinho antes, a gente vai entendendo um pouquinho antes do que aconteceu até ele chegar ali naquele laboratório, e depois a gente vai ver a parte em que Jason tenta voltar pro mundo que ele vive. Então, aqui falam sobre universos paralelos, né? Então, ali em que ele vive e como ele viaja nesse universo paralelo. É um livro muito legal, uma ficção científica muito bem escrita, e como eu disse, assim, é muito corre-corre mesmo. É um livro que eu dei 5 estrelas, porque ele é muito bom. Outro livro que eu li nesse meio tempo foi O Clube do Crime das Quintas-Feiras, livro do Richard Osman, nessa versão aqui do Intrínsecos, belíssima. E esse livro aqui, ele conta a história, então, de 4 velhinhos ali, um tanto quanto não tem uma vida de um idoso convencional, por assim dizer, porque eles gostam de investigar crimes. Tem esse hobby de investigar crime. Então, toda quinta-feira eles se reúnem para conversar sobre um crime. E o que acontece é que eles acabam normalmente conversando sobre crimes do passado. Só que aí acontece um crime na atualidade, ali ao redor dele. Então eles começam a investigar esse novo crime que aconteceu. E aí, gente, é muito engraçado. É só risada que acaba tendo, porque eles são muito engraçados, são terríveis. Eles fazem cada coisa, assim, passa a perna em cada pessoa, na polícia, em todo mundo, assim. Eles vão conquistando as pessoas com o jeitinho deles, de idosos, inocentes, e assim eles vão investigando e sabendo o que realmente aconteceu nesse crime, até descobrindo o que realmente aconteceu. Tem um gostinho, assim, de Agatha Christie, Miss Marple, né? Uma pegada desse tipo, mas que ao mesmo tempo é muito bem escrito, com capítulos pequenos. Nós temos, então, a história acontecendo e tem alguns capítulos que é o diário da Joyce, que é uma dessas senhoras idosas, onde ela vai falando assim, hoje nós fizemos tal coisa. E nesse diário ela conta um pouquinho mais sobre o dia, elementos adicionais pra gente ir absorvendo melhor a história. É muito gostoso, vale a pena, e eu tô ansioso pra ler a continuação desse
livro aqui. Continuação essa que não precisamente você precisa ler esse livro para ler o segundo, mas que vai ter os mesmos personagens. Então, quando você ler o primeiro, você vai se ambientar melhor no segundo livro, que se chama O Homem que Morreu Duas Vezes, e eu já tenho ele também na edição do Intrínseco. Agora nós vamos para o meu livro favorito desses últimos livros que eu li, que é a história de Shug Ben. Esse livro, ele é tão perfeito porque ele fala sobre vários assuntos. Tem muito gatilho de todos os tipos aqui, todos os tipos de gatilho. Então você precisa ser uma pessoa bem desapegada. Principalmente ele vai tratar aqui sobre a história de Shug junto com a mãe dele. Ele lidar com o alcoolismo da mãe, então o vício, né, que a mãe tem por álcool, passando na Escócia nos anos 80. Então a gente vê também a questão da pobreza, de como o país estava na época. O escritor, que é o Douglas Stuart, trouxe muito da vivência dele também, como também coisas que ele presenciou na época. Então ele é muito bem escrito, muito vívido a história, e é o melhor livro que eu li nesses últimos tempos. Conta a história de Shug, e resumindo bem a história, Shug é um menino que tem a mãe que é alcoólatra. Agnes, que é a mãe dele, tem 2 outros filhos de outro casamento, e ela tenta lidar com esse alcoolismo, com a falta de dinheiro, com a falta de um marido, como ela acaba sustentando esse vício, como o menino deixa de fazer as coisas pra cuidar da mãe. É um livro que eu chorei muito, mas ele é muito bom. Então esses foram todos os livros que eu li aí nos últimos tempos. O que você achou? Qual livro que você já leu desses livros que eu citei aqui? Teve algum livro que você ficou interessado, quer ler também? Se você gostou de algum desses livros, pretende comprar, lembra que tem links aqui na descrição. Pra você que ficou até o final, muito obrigado. Desejo você uma ótima semana. Beijão. Nos vemos em breve. Até mais.